Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, do capítulo 6, e faremos a leitura dos versículos 25 a 34. Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 34. O tema desse texto aqui é a ansiosa solicitude pela vida. Eu queria trabalhar esse tema hoje sobre não andeis ansioso. É fácil ou difícil? Difícil? É mesmo, Teninha? Só você que acha. Isso, muito bom. Diz assim a palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homem de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é quem procura todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia ao seu próprio mal. Amém? Vamos orar mais uma vez? Louvamos o teu nome, ó Deus, agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor esteja falando ao nosso coração. Alcance, ó Deus, as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Não andeis ansiosos, é o que a Bíblia diz. A ansiedade faz parte da vida de todos nós. Eu acho que você deve concordar comigo. Não existe um ser humano que não seja um pouquinho ansioso. Esse tema, ele foi tratado por Jesus há 2000 anos atrás. Dentro de um contexto bem diferente do nosso, mas que tem a ver muito com a nossa vida, onde Jesus repreendera aqueles homens que queriam, talvez, juntar seus tesouros na terra. Aquilo que eu falei a semana passada. Quando os homens estavam querendo construir o seu tesouro, a sua vida aqui na terra. E Jesus repreende eles e dá continuidade ao assunto, e agora falando sobre a ansiedade. Aquela preocupação que eles tinham de quê? De juntar os tesouros, aquela preocupação que eles tinham em detrimento de juntar o tesouro e agora servir ou a um Deus ou a outro, Jesus agora reitera o seu ensinamento dizendo assim: não anda ansioso.
Vocês que têm se preocupado muito em conquistar, em construir, vocês têm colocado o coração de vocês em todas essas coisas. E por isso vocês estão ansiosos. Ansiedade é algo que ninguém fica livre dela. Alguns dizem que existe 2 tipos de ansiedade. A ansiedade positiva e a ansiedade negativa. A ansiedade positiva é aquela que nós estamos com expectativas de ganhar, sei lá, alguma coisa, de construir, de comprar um novo emprego, um novo curso, não é? Um novo ministério. Mas já tem outro que diz que a outra ansiedade é aquela negativa, que é gerada pelo medo, pela a própria ansiedade, pela incerteza que as pessoas têm, enfrentam medo por algum problema que está enfrentando. Bom, ou negativa ou positiva, a gente sabe que é uma ansiedade. O que não pode, o que Jesus está reclamando, o que está falando para eles, é que essa ansiedade, ela venha tirar a nossa paz, que é o que muitas vezes a ansiedade faz. Tira o nosso prazer, tira a nossa alegria, tira a nossa comunhão com Deus, nos afasta dos melhores amigos, nos afastam talvez até mesmo da comunhão da nossa casa, da nossa igreja. Então, quando esse tipo de ansiedade ela é gerada para trazer prejuízo, é aí que a gente precisa parar um pouquinho, dizer, Deus, eu não posso viver ansioso. Porque a ansiedade é o excesso do futuro, diferentemente da depressão, que é o excesso do passado, o que nós vivemos, caímos em depressão. Mas o que Jesus quer dizer é que não anda ansioso. Jesus não está aqui, talvez, proibindo a prudência, claro, a prudência. Você deve se preparar. Pensar no futuro é muito normal, não é? E você ter uma vida melhor, e você conquistar. O que não pode é esses pensamentos, é esses seus desejos e esses seus projetos trazerem agora insegurança, trazerem incerteza e, acima de tudo, tirar aquilo que é mais brilhoso, né, que é mais importante, a nossa comunhão com Deus. Jesus não recomenda uma atitude displicente. Bom, eu não vou viver ansioso, eu vou deixar agora a vida me levar. Não, nós vamos trabalhar normalmente, nós vamos viver a vida normalmente e, consequentemente, nós vamos estar sendo abençoados por Deus. Ele não proíbe que você planeje, que você pense no futuro. O que ele está dizendo aqui é que existe um temor doentio, não é? Que traz um prejuízo muito grande. Como é que ele começa dizendo? Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida. Ele vai falar de 2 coisas importantes para aquelas pessoas e para nós: alimento e vestimenta, não é? São 2 coisas, eu diria, Silvana, são coisas básicas da vida. São coisas importantes, comida e roupa. São coisas que nós lutamos para nos alimentar, viver e para nos vestir. Mas é nesse ponto que ele vai agora repreender os seus ouvintes da sua época, também trazendo para nós. Portanto, por isso, ou portanto em algumas traduções, vos digo, quando ele fala portanto aqui, há uma conexão do que ele vinha falando, portanto, por isso, o que ele vinha falando sobre o quê? Vamos pensar, ele vinha falando sobre os 2 senhores, a luz das trevas, o tesouro no céu. Então, essas preocupações, em detrimento de tudo isso que eu falei para vocês, por isso que eu falei para vocês, portanto, agora dá a ideia que ele segue o seu ensinamento em cima daquilo que ele vinha falando. Perceba, ele não muda de assunto, apenas ele dá andamento ao assunto sobre a preocupação daquelas pessoas. E o que é que ele diz? Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. É muito importante a gente pensar, né, que lutar pela vida, claro que é bíblico, é algo que Deus deixou para nós lutar, conseguir o alimento, conseguir um bom emprego, tudo isso é pertinente. Mas o que ele está dizendo para nós
é que essas coisas, por serem tão importantes, não devem tomar o lugar de Deus. A vida é importante, nós estamos com vida, mas o mais importante é a gente ter saúde. Quando ele vai falar sobre o alimento, sobre os pássaros, sobre as aves, a gente vai entender muito bem de que, claro que as aves, eles não trabalham, não fazem nada, não tem fundo de garantia, não tem emprego, e mesmo assim Deus traz o alimento. Isso também não traz uma palavra de preguiça, de comodismo para nós. Claro que não. Mas o que ele quer dizer? Que nós, por isso vos digo, e do que eu vinha falando, que vocês não fiquem ansiosos. A palavra aqui, ela é imperativo. Aqui não é uma opção. Aqui é uma ordem de Deus. Não fique ansioso. É Deus que está dizendo. Ele repreende e se torna até um pecado quando nós vivemos ansiosos a vida inteira, Socorro. Então aqui é como se ele estivesse dizendo assim: não tenha esse mau hábito. Se já caíram nisso, então desfaça esse hábito, deixe de preocupar-se, não fique preocupado. É uma exortação, é uma ordem de Deus que deve ser seguida por nós. Perceba, quanto mais ansiosos nós ficamos, mais inquietos também nós ficamos. Quanto mais ansiosos nós ficamos mais perturbados. Por quê? Porque nós estamos prevendo uma coisa que não vai acontecer. Segundo os estudiosos, dizem que 92% dos nossos pensamentos, que aquilo que nós achamos que pode acontecer, não irá acontecer. Apenas 8% de proporção do que pode acontecer. Nós ficamos agarrados a 90% dos pensamentos negativos, já alimentamos aquilo ali e começa a trazer uma grande angústia e uma grande ansiedade. É isso que Jesus está dizendo. Então, ele diz aqui: não andeis ansioso. Essa palavra no grego significa ser atraído para direções diferentes. Teu foco é esse, teu alvo é esse, e a ansiedade te leva para esse lado aqui. Eu não estou dizendo, escute isso aqui, que você ignore a situação que você vive. Que você não seja sentimentalista, dizer, não, está tudo tranquilo, está tudo bem, não está acontecendo nada, nada disso. Você está passando pelo momento de dificuldade, você está vivendo um momento angustiante da sua vida, muito normal, isso aí você não pode negar. Agora, você não pode também tomar isso como algo muito presente todos os dias e já começa a fazer planos contrários diante da situação que você está vivendo. Ele diz, é uma distração. Nós estamos sendo distraídos daquilo que é essencial, daquilo que é importante. Então, ele diz, por isso, não fique distraído. Não se distraiam, não fique preocupado com essas coisas. Perguntaram a um monge budista a seguinte coisa. Disse assim, o que mais te surpreende na humanidade? Esse monge diz assim, os homens. Ele falou, mas por que os homens? Ele diz, porque os homens, eles perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquece do presente de tal forma que acaba por não viver nem o presente nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer, e morre como se nunca tivesse vivido. Ele disse, é esse homem que eu me admiro. O homem corre de uma forma desenfreada para conquistar. Mas conquistar é bom. Mas você querer ir além dos seus passos, não adianta. O que Deus preparou para nós, Deus vai trazer para cada um de nós no tempo certo. Eu vou correr atrás, não vou ficar sentado, escancarado, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar, é claro, mas eu vou trabalhar, eu vou conseguir, mas eu não posso adiantar nada. Eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Eu não sei como vai ser ao cruzar aquela porta e voltar para a minha casa e você voltar para a sua casa. Isso eu não estou falando, nem desejando que nada de errado aconteça. Mas nós não sabemos o que pode acontecer. A vida é incerta. Eu diria até que a vida
é algo que traz angústia, porque nós queremos saber do futuro. Isso é algo tão impressionante, que tem pessoas que pagam caro para ir no cartomante, para ir no espiritismo, para saber o futuro, o que é que vai acontecer amanhã. Nunca queira saber, porque a Bíblia diz, ele conclui dizendo, basta ao dia o seu próprio mal, não vos inquietei pelo dia do amanhã, porque o amanhã terá os seus cuidados. Viver o dia de hoje já é de bom tamanho e já é muita preocupação. E ainda colocar o amanhã na nossa conta, isso ainda traz mais angústia. Então veja só, Matthew Henry, ele comentando esse capítulo 6, ele vai mostrar 4 cuidados que a ansiedade gera no coração. Escute isso aqui. Uma preocupação perturbadora e atormentadora que agita a mente de um lado para outro e coloca em suspense. Quando nós estamos agitados, isso aqui acontece. Um cuidado que perturba a nossa alegria com Deus e que pode chegar a ser um desânimo sobre a nossa esperança nele. Nós perdemos o alvo da nossa confiança, da nossa esperança, porque estamos tomados, a nossa mente está tomada pelo desânimo, pela preocupação, o que possivelmente pode acontecer. Isso tem trazido muita angústia para a alma. Terceiro, um cuidado que interrompe o sono, prejudica o nosso gozo com os nossos amigos e daquilo que Deus nos deu. É isso que a ansiedade traz. Não é verdade? Quantos aqui talvez não tenham perdido o sono? Quantos aqui tentam dormir e não conseguem, preocupado por algo que ainda não sabe nem se vai acontecer? Isso aí tem trazido prejuízo. Quando você perde o sono, você tem que ir tomar um remédio, você tem que fazer alguma coisa, porque viver sem dormir não dá. Então o que é que ela traz? Ela arranca de nós o gozo, a alegria e até mesmo, como ele diz aqui, a nossa esperança em Deus, porque nós acreditamos naquilo que nós pensamos, nós estamos fixando os nossos desejos, a nossa mente naquilo que nós achamos que é e que vai ser a vida inteira. Não estou aqui trazendo confissão positiva, não estou aqui trazendo palavras de alta ajuda, não é? Estou trazendo palavra de Deus que diz assim, nós precisamos descansar em Deus, saber que Ele cuida bem de cada um de nós. À medida que nós trabalhamos, à medida que nós andamos, à medida que nós labutamos dentro da nossa casa, em qualquer lugar, nós estamos sendo abençoados por Deus. É isso que Ele quer dizer. Deus prometeu prover para aqueles que são seus todas as coisas necessárias para a vida, tanto as materiais como as espirituais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, quem dizia isso é quem estava preso. Quem dizia isso, irmão Antônio, é quem estava condenado à morte. Ele motiva as pessoas, ele fala palavras ali profundas para aqueles seus ouvintes, dizendo, olha, o nosso Deus e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Se você achar que tem alguma necessidade sua, que Deus não se importa, tire isso da sua cabeça. Tudo Deus se importa, tudo Deus, Ele se preocupa, claro, no que nós estamos vivendo. Nós não podemos eliminar Deus de nenhum dos nossos projetos. Devemos ser diligentes no nosso trabalho, ajustar as nossas despesas e o que temos, orar pelo pão de cada dia. Aí, se todos esses meios falharem, podemos pedir, Senhor, agora venha com a tua provisão, venha com o teu milagre, e certamente Deus vai mostrar a sua vontade, vai mostrar, revelar o que Ele quer para cada um de nós. Ele vai dizer, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. A vida é importante.
não é? Às vezes eu gosto muito de orar diante dos alimentos e dizer, Senhor, muito obrigado, não só pelo alimento, mas pela minha vida. Porque se eu não tiver saúde, eu não posso me alimentar. Valorizar a vida. Muitos estão indo muito além do que é a vida. Jesus disse, a vida não é a vida mais do que o alimento. Como nós tratamos a nossa vida? Agora escute isso aqui. Como você tem tratado a sua vida, o seu corpo, a sua mente, não é? Todo o seu ser. Mas ele reclama porque quando nós estamos muito ansiosos em determinada situação, consequentemente, nós estamos perdendo algo muito importante na nossa vida. Alimentar o nosso coração, viver a vida com Deus, ter um momento de família, ter um momento de comunhão. Nós perdemos, sim. Então, tem gente que passa pela vida e não aproveita a vida. Sabe por quê? Porque estão preocupados com coisas que não vão acontecer. Não tem, escuta aqui, não tem prioridade. Tenha prioridade no que você quer. Perceba que Jesus está repreendendo alguém que estava preocupado em juntar tesouro, e juntar tesouro, e não estava preocupado com a sua eternidade. Sabe por quê? Porque o maior tempo, já falei para vocês, o maior tempo meu e seu não é aqui, é na eternidade. Deve cuidar dos assuntos referentes à nossa alma e à eternidade, é isso que Deus está dizendo. Vocês não fiquem apegados a isso, vocês têm que sair. Deus tem nos mantido até aqui, Deus tem sustentado. Se eu for perguntar aqui, eu tenho certeza que todos vocês têm um testemunho de vida de que superaram dias difíceis. Todos vocês aqui têm testemunho de que viveu um momento angustiante e passou e viveu, batalhou. E por que a gente não pega esse retrovisor, olha para o passado, como Davi tentava vencer o gigante Golias, e olha assim, diz, eu apacentava as ovelhas do meu pai, quando vi um urso, um leão, eu matei. Então eu venci o leão, venci o urso, eu vou vencer agora esse gigante que está diante de mim. Quando a gente começa a olhar das nossas vitórias passadas, não tem como não colocar e aplicar nos dias de hoje. Mas infelizmente nós estamos tão angustiados que parece que as coisas presentes são determinadas, já está no final, já está tudo pronto que vai dar tudo errado. Lamentavelmente, tem dia que nós estamos lá na Estaca Zero, Rogério, 100 anos, meu Deus, o que está acontecendo, o que eu vou fazer? Senhor, não aguento mais. Mas isso é normal. E Jesus, ele disse, não ande ansioso. Tire essa sua ansiedade. Tem gente que se preocupa demais com as coisas, não é? A dona de casa está fazendo o almoço, já está pensando no jantar. O que é que eu vou fazer para o jantar? Não é comum? Já está ansiosa ali. Nós estamos hoje vivendo já pensando no amanhã. Viva cada dia. Porque a Bíblia diz, Salmo 118, versículo 25 a 26, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nele. Não tem outro dia, é esse. Ontem não tem mais dia, já passou, amanhã não existe, então viva o dia de hoje. Amanhã eu não sei como vai ser. Depois que ele fala essas palavras, ele vai fazer uma citação. Quando ele diz para aquele povo, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam celeiros, contudo, Flávio, contudo, Jane, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Lá em Levítico capítulo 11, versículo de 13 a 19, no espaço de poucos versículos, 7 versículos, são mencionados
aproximadamente 20 espécies de aves. Existem muitas. Cada ave tem a sua alimentação. Talvez algumas comam a mesma coisa, mas tem outras que não comem a mesma coisa. E essas aves aqui, todas elas não morrem de fome, não fica desamparada. E ele diz lá, eu achei interessante, ele citando esse grupo, espaço aqui, desses 7 versículos, essas aves. Ele diz: a águia, quebrantoso, águia marinha, milhão, falcão, corvo, avestruz, coruja, gaivota, gavião, mocho, corvo marinho, ibis, gralha, pelicano, abutre, cegonha, garça, polpa, morcego e por aí vai. Todas elas têm o que comer. Quando ele diz assim, observai as aves. O que é que as aves fazem? As aves não ficam num galho esperando comer. Elas o que? Estão vivendo. Elas estão voando. Elas estão de um lado para outro, até encontrar. É por isso que Jesus mostra que nós devemos ser diligentes, organizados, não é? Nós devemos sim batalhar. Ele olha as aves. Sabe o que é que nós precisamos entender? É que o trabalho nosso, ele é abençoado por Deus, na maneira que Ele quer abençoar. Então, muitos estão insatisfeitos com o seu trabalho, isso é uma verdade, reclamando do seu trabalho, onde tem outros que não têm o trabalho que você tem e queria estar no seu lugar. Aí começa a gerar uma ansiedade, porque não estou dizendo que você não deva procurar a melhora, um trabalho bom, um curso bom, nada disso. Eu estou falando que uma das coisas que mais entristece o coração de Deus chama-se a ingratidão. Não ser grato por aquilo que tem, não ser grato pela casa que mora, não ser grato talvez pela sua vida, pela família. Então o que ele quer dizer? Ele mostra que, observar as aves, o céu palestino tinha muitas aves. Ele diz: olha isso aí, olha o que está acontecendo. O Salmo 50, versículo 11 diz assim: conheço, Deus falando, conheço todas as aves do monte, e são meus todos os animais que pulam no campo. Ele tem cuidado bem desses animais. E não tem como Deus não cuidar bem de cada um de nós. Fique certo de uma coisa: o momento exato, Deus vai prover aquilo que eu e você precisa. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz a João Pessoa com a família, e quando chega ali no Cajá, o carro, nós íamos em acho que uns 3, 4 carros, eu acho que 11 da noite o meu carro quebra, só quebra o carro do pastor, né? Escolhi lá o carro do pastor para quebrar, e eu fiquei lá 11 horas, angustiado, disse: Keila, vamos voltar para casa, a gente não vai mais para essa viagem, uma viagem que ia com os amigos, né? Lá era até para Carapibus, e me veio uma coisa, uma palavra no meu coração: como é que eu vou sair daqui? 11 da noite eu vou voltar para casa. Então eu disse assim: de uma coisa eu sei, aqui eu não vou ficar. Já me deu muita paz, eu não vou dormir na estrada, eu vou voltar para casa. Eu sei que conversa vai, conversa vem, conseguimos rebocar o carro, deixar lá no posto e conseguimos seguir a nossa viagem. Deus tem os seus meios para conduzir as nossas vidas. Fique certo, se não aconteceu hoje, é porque Deus não quis. Mas o dia de Deus é o dia diferente do meu e do seu. Por que nós ficamos ansiosos? Queremos resolver hoje, Samuel. Queremos dizer, eu tenho que resolver isso hoje. Gente, é uma necessidade, se eu perguntar quando é o seu problema para ser resolvido, ontem, pastor, ontem, não era nem hoje. Mas só que, aos olhos de Deus, as coisas não acontecem dessa maneira. E ele diz: observe as aves do céu, olhe como elas se comportam, não é? Elas têm um alimento. Agora, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
Na NVI vai dizer assim: qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora da sua vida? Um covo é uma medida de 46 centímetros, não é? Há um entendimento dos estudiosos que ele está falando em estatura, está falando em tamanho, em curso de vida, o que nós vivemos, enfim, a duração da vida, o que nós podemos. Ele está dizendo: olhe, por mais preocupado que você esteja, você não acrescenta nada. Aliás, você não muda nada, você só piora a situação. Eu volto a dizer que isso não traz, Rogério, uma palavra de comodismo. Não. Se você for ler, se você estudar, as aves, elas estão pulando de galho em galho, saltando para até encontrar a sua comida. Então, faz a tua parte, faz aquilo que você sabe, entendeu? E deixa as coisas acontecerem no tempo de Deus. Nós não podemos prever, não podemos adivinhar, porque o futuro, só quem sabe é Deus, somente Deus. Então, qual de vocês que ansioso esteja pode acrescentar um côvado na vida? Ele vai mostrar agora outra preocupação. O alimento agora é as vestes, não é? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles também não trabalham, não fiam. E eu digo para vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. O que é que ele quer dizer? Considerai. A ideia é: observe cuidadosamente, estude detenidamente, olhe bem de perto para você ter uma vida centrada na vontade de Deus. Por que andais ansiosos? Considere, olhe como cresce. Salomão foi o homem mais rico da Bíblia. Capítulo 2 de Eclesiastes diz: Salomão, ele diz assim: tudo que o meu coração desejou, tudo que os meus olhos desejou, não lhes neguei. O homem era tão rico que tudo o que ele queria, ele conseguiu. Imaginem a roupa, imagine o que esse homem tinha. A irmã Glória, Jesus disse: ei, é fichinha. Salomão não tem, anda descalço no lugar dos lírios. E ele começa a mostrar agora como esses lírios crescem. Como você vê as flores, como você vê um grande jardim, a beleza natural, que quem se encarrega de dar toda aquela beleza é Deus. Nós estamos preocupados com roupas. Temos que comprar roupas. Infelizmente tem gente que tem é obcecado por comprar roupa. Tem gente que compra roupa e nem usa. Eu já vi gente pegar sapato na caixinha assim, novinho, e dizer: toma, eu não quero, eu não uso roupa. Entendeu? Porque nós estamos indo além das nossas necessidades, às vezes até alimentando a vaidade do coração. Claro, temos que andar bem vestido, bonito, não é? Isso é muito importante. Então veja só, ele diz: olhe como cresce os lírios do campo. Nessa sessão, encontramos 3 palavras que mostram o caminho para vencer a ansiedade. Primeiramente é a fé. A fé. Versículos de 30 a 31. Segundo, o Pai. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Pai? Versículo 32. E terceiro, a vontade de Deus, no versículo 33. Então, primeira coisa, para a gente vencer a ansiedade, ele diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançando fogo, quanto mais vós, homens de pequena fé. Chamou eu e você de pessoas que não têm fé, que não crê. Por quê? Nós queremos fé para quê? Nós temos que ter fé
nos momentos bons da vida, nós temos que ter fé nos momentos difíceis da vida. A nossa fé, ela não pode ser abalada por algo que faltou, por algo que nós queríamos, não conseguimos, por algum sonho que ainda não fora realizado. A nossa fé não deve ser abalada. Então, primeiro se vence a ansiedade com fé, confiança em Deus. Confiança em Deus, trabalho duro, vida difícil, mas sabendo que a nossa fé está no Senhor. Se Deus toma providência em favor da erva que é de curta duração, certamente que providenciará em favor dos seus filhos, cujo destino é a glória eterna. Então, veja que coisa impressionante, não é? O texto de Lucas, capítulo 10, fala de Marta e Maria. Marta e Maria, duas irmãs, uma recebe Jesus, quer dizer, ambas recebem Jesus na sua casa, só que o comportamento foram diferentes. Duas irmãs, manda Jesus entrar, senta na sala, uma sai correndo para a cozinha, vai fazer a comida, que é normal, é comum, e quando ela está fazendo aquela comida lá, e Maria está onde? Conversando com Jesus, se alimentando. Maria não era preguiçosa, não é? Deixa de ser preguiçosa, mulher, vem me ajudar. Marta chega, Jesus, mande esta mulher me ajudar, que eu estou fazendo o almoço, a janta do Senhor, e estou lá preocupada. Ele disse, Marta, Marta, por que te preocupas com muitas coisas? Uma só ela escolheu e é necessária. Então são as prioridades. Estar com Jesus é uma prioridade. Maria disse, eu vou ficar aqui, a hora de jantar vai chegar e nós vamos aprontar. Já Marta ficou de um lado para outro. É essa atitude que nós devemos ter muito cuidado para não perder a nossa paz. Aí no versículo 31 vai falar do que eu estou falando agora, vai reiterar o que estou falando. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Segundo, quem é o seu Deus? Ele vai dizer, quem é o seu Pai? Ele vai dizer, ele diz, que comeremos, que nos vestiremos. Por quê? Porque os gentios é que procura todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas elas. Parece ter uma contradição, não é? Deus sabe do que você precisa, sim ou não? Sabe. Você vai orar pedindo, sim ou não? Vai, normal demais. Mas enquanto as coisas não acontecem, eu devo descansar o meu coração, dizer, Deus, eu já pedi, eu estou agora só aguardando o Senhor abrir o sinal e eu avançar e dizer, só o Senhor é Deus. Amém? Porque os gentios, e ele repreende aqui, sabe o quê? A atitude de cristãos, em detrimento dos gentios, dos ímpios. Isso não é coisa para você, não. Isso não é coisa para você, não, Edson. Isso não é coisa para você, não, Madalena. Isso é coisa para quem não crê. Ele está dizendo aqui. Isso é coisa dos gentios, daqueles que não sabem o Pai que tem, o Deus que serve. Sem nenhuma vaidade. Eu digo assim, Deus, eu estou no caminho certo. Eu estou fazendo a tua vontade. Senhor, isso agrada a ti. Então, eu não estou preocupado com quem pensa, com quem fez, com quem disse. Eu quero seguir agora o teu caminho. Porque se eu estiver no caminho certo, Deus se responsabiliza de fazer aquilo que é melhor para Ele na minha vida. Ele vai mostrar no versículo 33, para a gente já chegar ao final. Agora, a vontade de Deus. Colocar a vontade de Deus em primeiro lugar em nossa vida, a fim de glorificá-lo. O que é que ele vai dizer? Buscai, pois,
em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha a inversão de valores. Deus em segundo plano. As nossas preocupações em primeiro plano. Nós não buscamos o Senhor em primeiro lugar. Aliás, às vezes nós estamos em uma fila, né, esperando chegar até o Senhor, uma fila de pedinte, pedindo ao Senhor. Temos que ter muito cuidado com a nossa motivação de estar aqui, de estar servindo ao Senhor. Por que você se aproximou de Deus? Por que você está se aproximando de Deus a cada dia? Há uma motivação. E essa motivação não deve ser nenhuma motivação egoísta, materialista ou material, para que você não queira desconstruir aquilo que você vem buscando e construindo, que é servir ao Senhor com alegria. Buscai, pois, em primeiro lugar. Quando ele diz buscar em primeiro lugar, em nenhum momento da vida, ele está dizendo assim, amanhã não vá trabalhar e fique em casa. Nunca. Buscar em primeiro lugar é nós colocarmos o nosso coração diante de Deus em todas as coisas que nós vamos fazer. Buscar em primeiro lugar é pensar primeiramente em Deus, receber de Deus, servir a Deus. Por quê? Ele está dizendo, vocês estão preocupados com essas coisas que vocês estão me impedindo, mas busque-me primeiro, que eu vou acrescentar todas essas coisas. Eu me lembro, que está na Bíblia, o rei Salomão, quando Deus aparece em sonhos a Salomão. Se Deus aparecesse hoje para você, Jó, me impede o que você quer. Me impede o que você quer. Olha para mim. Me impede o que você quer, Rony. Tinha que fazer uma listazinha, não é? Salomão, Irene, olhou assim e disse, Senhor, eu só quero sabedoria. Mas pastor, ele era muito rico, ele não precisava ele não era rico, ele não era rico, não é? Ele recebeu a riqueza depois. Mas ele é um homem de Deus. Ele disse, eu quero sabedoria. Deus disse, já que você me pediu sabedoria, você vai ter sabedoria e riqueza. Então, as prioridades, elas devem ser direcionadas a Deus em primeiro lugar. O teu primeiro pensamento, o teu primeiro desejo, não é, durante o dia, é Deus. Gente, parece que nós estamos vivendo numa avalanche, que já acordamos preocupados, pensando o que vai fazer, e ligar para fulano, e fazer. Para um pouquinho. A vida não gira em torno de você, nem de mim, não. Porque se você não for, alguém vai no seu lugar. Se você não puder fazer, outra pessoa faz no seu lugar. Se eu não chegar aqui para pregar, outra pessoa vem e prega do mesmo jeito ou melhor ainda. Ninguém é insubstituível. Ninguém. Por isso nós devemos ter humildade, dizer, Deus, me ajude, eu quero te buscar em primeiro lugar, fazer a tua vontade. Ele diz, busca em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça. E tudo aí vai ser acrescentado. Para concluir no versículo 34, ele mostra a razão porque não deve se preocupar, quando ele diz assim, portanto, por isso, do que eu venho falando, para concluir o assunto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. O problema não é lutar pelo dia do futuro, mas é encher-se de ansiedade pelo futuro a ponto de sofrer. Quando ele termina dizendo, não vos inquieteis com o dia de amanhã. É difícil para nós
A gente vai dormir e amanhã como é que vai ser? Né? Se tem uma tarefa, se tem um exame, se tem um médico, se tem uma conta para pagar e não tem dinheiro, se tem uma demanda que não consegue, é muito comum. Né? A gente tem que ser essas pessoas equilibradas, não também descansada, mas equilibrada. Resumindo e concluindo, a ansiedade impede que você aproveite o que tem, versículo 25, faz você esquecer o seu valor, sabe por quê? Enquanto nós estamos desprezando o que nós temos, nós deixamos de valorizar. Nós não valorizamos o que temos, já falei isso aqui, aonde estamos, o que somos. Você esquece o valor das coisas. A preocupação é completamente inútil, Jesus diz. Como eu falei para vocês, apaga as promessas de Deus da sua mente. Você não consegue pensar em coisas boas, você não consegue viver a realidade da palavra, Cleidismar. Você não consegue. E para concluir, é característico dos incrédulos, não dos cristãos. Jesus, deixa isso para lá. Isso não é para você não, é para gente que não tem conhecimento de Deus. Você como cristão tem que ponderar, viver, confiar e saber que Deus cuida de todas as coisas. Deus sabe as minhas necessidades. Deus sabe, escute isso aqui, Deus sabe o teu limite e o meu limite. Até onde nós aguentamos. Ele não vai permitir lutas maiores do que as nossas forças. Paulo diz isso em 1 Coríntios 10, 13. Ele não permitirá que sejamos tentados, provados, além das nossas forças. Mas quando você acha que chegou na estaca zero, no final da sua vida, ali Deus está trazendo um renovo e fortalecimento para a tua alma. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haver de vestir. Basta cada dia o seu próprio mal. Que Deus nos abençoe. Amém. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Deus os abençoe.